Salve, salve, Legião X! Mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação. Eu sou o Zé Boni, estou ao lado da fera Gabriel Feitosa em mais uma semana aí, né, de X da atualidade. Aqui. Ih, agora aqui. Moleque! Pô, Tem um tapinha, né? Galera, Gabriel Feitosa, bom dia, boa tarde, boa noite. Zé Boni, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos em mais um X da Atualidade, falando de um tema hoje, mais um tema polêmico. Vocês, inclusive, pediram muito lá no Instagram, que é a crise na Venezuela. Tema, inclusive, que já tratamos aqui no canal. Não é a primeira vez que a gente vai falar disso aqui. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Caso você queira ver o histórico, a gente já fez análises densas sobre o caso da Venezuela aqui em vídeos longos, pegando toda a questão do governo Chávez, analisando a questão do petróleo. A ideia não é ficar analisando todo o percurso da crise venezuelana aqui nesse vídeo, tá? Na verdade, a gente vai fazer uma espécie de atualização do tema, né, Zé? A ideia básica é essa, né, galera? Que a gente possa aqui estar ressaltando, né, esse período atual dessa crise histórica, né? Obviamente você vai ter bastante argumento nesses outros vídeos. Então busca lá. Se você não sabe nada, né, e de repente, pô, tá tendo crise na Venezuela, você vai lá, assiste esses primeiros vídeos e vem pra esse, senão você vai ficar perdidão. Pois é, mas se tu tiver com preguiça, a gente faz o panorama básico pra você. Tu quer o basicão? Aqui tem basicão. Desde 2014 essa crise vem se estendendo, inclusive nosso vídeo foi dessa época, o primeirão lá, né? E você já vai percebendo toda uma questão ligada ao petróleo envolvendo a Venezuela, não é mesmo? Perfeito, galera. O ano de 2014 é um ano muito importante para a Venezuela, né? Em primeiro lugar, você teve a morte do Hugo Chávez, que era o presidente até então, ele morre em 2013. E esse período, galera, é um período em que os Estados Unidos vem desenvolvendo grande uso do xisto betuminoso, né? Reduzindo drasticamente o uso do petróleo, o que gerou um impacto mundial. O Brasil também vai sofrer muito disso. E aí a gente precisa entender, né, Gabriel, que a economia venezuelana, ela tem 95% da sua arrecadação vinda do petróleo. Então a gente já nota que é um Estado-nação muito dependente da exportação desse recurso. Se o preço do petróleo ele despenca, irmão, com certeza esse país vai entrar numa crise profunda. Então isso é o start da crise, né? Perfeito. A gente lembra que o Chávez, ele usava muito esse capital, ele conseguiu usar muito para programas sociais, um intenso processo de reforma rural, ele conseguiu fazer distribuição de terras. Com essa crise, obviamente, o Nicolás Maduro, que recebe esse governo, vai ter que lidar com um grande estresse que está sendo. Então vem se desenvolvendo num governo numa tentativa de continuar com o que eles chamam de chavismo, né? Lembrando que o Chávez governa num contexto onde a América Latina vivia a chamada onda rosa, rosa no sentido de que estão mais à esquerda, mas também não são governos absolutamente socialistas, flertavam um pouco com essa ideia, talvez, de uma social-democracia. Você tinha o caso do Evo Morales, o próprio governo Lula também à mesma época, então a gente percebia um contexto muito diferente do atual, né, Zé? No cenário latino-americano. E aí, a partir dessa crise do governo Maduro, que veio ali numa crise econômica muito forte, a gente tem esse rapaz aqui, Juan Guaidó, que se autoproclama presidente. Isso acontece agora no início do ano, final do ano passado pro início desse ano, né? O cara, basicamente, ele não convoca a eleição, ele se proclama presidente do país numa oposição ao Maduro. Pra surpresa, imagino do Zé, minha também, uma penca de países, especialmente países do bloco ocidental, vão se colocar apoiando esse presidente autoproclamado, né, Zé? O que gerou uma certa comoção aí internacional. Perfeito, né? Em primeiro lugar, nós temos a figura aqui dos Estados Unidos, né? O presidente Jair Bolsonaro também vai dar esse apoio. O Canadá, a Argentina, o Chile e a União Europeia, na sua grande maioria. Os países, na verdade, que estão hoje ao lado do Maduro, nós temos representantes na América do Sul, como a Colômbia, o próprio México, e nós vamos ter representantes também no restante do mundo, como a China e principalmente a Rússia, né? O presidente Vladimir Putin vai se apresentar, né, dizendo, na verdade, que está pasmo com o que o mundo vem fazendo com o governo do Nicolás Maduro, ressuscitando até, né, Gabriel, uma ideia de uma nova Guerra Fria, onde você tem uma ruptura e a Venezuela podendo ser, né, um território de conflitos internacionais, né? Pois é, é muito importante que o aluno tenha um pouco de cuidado nessa hora, porque eles adoram colocar essa questão de que a bipolaridade ela sempre esteve presente, de que a história se repete. Toma cuidado com isso, galera. Não tem como você comparar nos mesmos termos esse contexto atual com o contexto bipolar da chamada velha ordem mundial, né? Tem que ter cuidado. Os interesses hoje já não estão pautados mais nessa dualidade capitalismo-socialismo. Existe uma visão até viciada
piada, né, na internet de que essa dimensão ainda é colocada dessa maneira, e não é isso. Você pega a China, não tem como dimensionar que a China é uma potência do socialismo, né? Porque a China tem uma economia mista absolutamente diferente do que havia no contexto de Mao Tse-tung, por exemplo. Pelo amor de Deus, toma cuidado com essas comparações, tá? Obviamente não são mais, né, disputas ideológicas. Pois é. Obviamente são disputas estratégicas. A Venezuela tem uma reserva de petróleo enorme, né, já falada aí como uma das maiores do mundo, e de um petróleo de qualidade. O presidente Donald Trump, o presidente estadunidense, ele estabelece fortes sanções internacionais, principalmente nesse setor da Venezuela, onde os Estados Unidos, ele é responsável pela compra de 40% do petróleo. Se esse país, ele cria um embargo sobre a Venezuela, obviamente ele provoca uma forte crise nesse país. Então a gente entender esse quadro estratégico é muito mais interessante do que partir para esse viés ideológico. Pois é, são dois problemas que você tem que analisar. Primeiro, a situação interna da Venezuela, as questões partidárias, os problemas políticos do Maduro com seus opositores. Isso é um problema. Agora, quando você analisa geopoliticamente, né, como os outros países se comportam em relação à Venezuela, é uma outra dinâmica, que muitas vezes não tem tanta relação com o que está acontecendo lá dentro. Obviamente, essa crise interna, né, com esse fator histórico somado, vai fortalecer a oposição, né? E aí você vai ter, né, a gente vai até mostrar aqui um panorama histórico sobre quem é Juan Guaidó, mas é importante que no dia 21 de fevereiro de 2019, Nicolás Maduro vai estabelecer uma resposta muito contundente ao mundo, fechando as suas fronteiras, principalmente a fronteira ao sul, a fronteira com o estado de Roraima, para não aceitar ajuda internacional. Isso é realmente que retoma essa crise na Venezuela, né? Além da ideia desse novo presidente aí no país, né? Pois é, o fechamento da fronteira te leva a algumas perguntas. Pô, por que o cara não tá admitindo ajuda internacional? O Brasil mandou remédios, a Venezuela não permitiu que eles entrassem. A argumentação do Maduro, do grupo que o permeia, é de um forte sentimento que eles vão argumentar como anti-imperialista, né? E isso, sim, tem certo eco nos períodos da Guerra Fria. Não admite uma intervenção, especialmente da União Europeia e dos Estados Unidos, sobre o seu território, por mais que seja uma ajuda humanitária, como argumenta o Trump, né? O Maduro vai dizer, ó, isso não é humanitarismo, na verdade, vocês estão ferindo a soberania do meu país, disfarçando essa invasão de ajuda humanitária. Então essa é a crítica feita pelo Nicolás Maduro nesse caso, por isso ele está se colocando contra essa ajuda, porque ele vai dizer que na prática não é uma ajuda. Na verdade é uma lógica bem clara e que até retoma um conceito geográfico importante, que é o de território, né? Quando você chega no território de alguém e fala, ó, eu vou mandar aí. A outra pergunta que você deve estar se fazendo é, mas calma aí, por que essas ajudas humanitárias estão sendo enviadas? Porque o presidente autoproclamado, Juan Guaidó, ele pediu. Então ele fala, pô, gente, a gente tá precisando, nós estamos numa forte crise de abastecimento. E aí os países que deram apoio a ele, você viu, vão enviar essa ajuda. A ideia é legal, né? A gente entender quem é esse Juan Guaidó, né, galera? A gente colocou aqui para vocês a formação dele. Ele é formado em engenharia e tem mestrado em administração pública. Acho que isso já explica um pouco essa grande interferência dele, né? Ou seja, o cara, ele tem algum tipo de conhecimento sobre a administração de um país, né? Faz parte de uma tecnocracia que percebe, né, que tem aparatos, vamos dizer, lógicos para interferir na crise. Ó, eu entendo disso, então deixa eu administrar e tudo mais. Isso dá currículo a ele para fazer o que está fazendo. A nível histórico aqui, em 2007, ele vai apresentar uma forte oposição a Hugo Chávez no referendo para reformar a Constituição, que foi uma proposta e uma das poucas derrotas que o Hugo Chávez teve, né, sobre a não reforma da Constituição. O Hugo Chávez perdeu e um dos opositores vai ser o Juan. Obviamente, aí ele já se fortaleceu, né? Perfeitamente. Já vem de um histórico de oposição ao chavismo, desde os períodos ali, vamos dizer, de auge, né, da Venezuela na questão petroleira, né? Perfeito. Em 2009, ele vai ser um dos fundadores do partido Vontade Popular, né? O VP. E aí a gente lembra que o grande líder desse partido é o Leopoldo Lopes. Isso é interessante a gente lembrar. Ele fez oposição, se fortaleceu ao ponto de fundar um partido. E a gente entender que houve a fundação desse partido. E alguns alunos falam, não, lá é uma ditadura extremamente fechada. É ou não é, mas houve a formação de um partido nitidamente de oposição ao Hugo Chávez. Em 2010, ele é eleito deputado suplente e legislador, obviamente já ganhando uma forte bagagem e governando, né, com
com o Hugo Chávez no poder. Hugo Chávez esse que morre em 2013. Aí, Gabriel, é muito interessante a gente pensar, né, que o Hugo Chávez era um nome muito forte dentro do país. Com a morte dele, entra Nicolás Maduro, que era o vice, que recebe uma carga muito grande, né? Você perde o principal líder e a oposição, obviamente, ganha força. Foi aí, inclusive, que a Venezuela entrou, sobretudo em 14, em 15, numa situação de quase guerra civil, né? Você teve setores da polícia, inclusive, que se colocaram ali contra o governo. Inclusive, houve um atentado contra o prédio de governo na época, né? Uma granada que foi lançada de um helicóptero. Muitos pegavam a Constituição como referência, porque diziam, ó, tá, né? Se o governo não for legítimo, o povo tem o direito de se insurgir contra ele. Muitos pegaram um artigo da Constituição como argumento. Falaram só, esse governo não é legítimo, ele está, na verdade, se reelegendo de forma corrupta, que é um dos argumentos fortes aqui do Guaidó, né, de que essas eleições elas estão sendo fraudulentas e, por direito constitucional, nós estamos nos insurgindo contra essa ditadura. E a partir daí, com esse fortalecimento do Guaidó, ele vai ser, né, o legislador titular pelo estado de Vargas, estado onde ele nasceu, uma família bastante humilde e numerosa, teve 5 irmãos. Ele se fortalece e estabelece forte denúncia de corrupção na estatal petroleira, né, a PDVSA, né, galera, que é a grande estatal, a grande força não só da Venezuela, mas como do mundo. Em 2019, pela presidência rotatória da Assembleia, era a vez do Vontade Popular assumir. E aí que a gente nota, né, o quanto o Maduro vinha estabelecendo aí dificuldades na gestão do país. Os líderes do Vontade Popular não puderam assumir, né? Não puderam assumir por questões políticas, né? Um em prisão domiciliar, né, que é o Leopoldo Lopes, a grande liderança da oposição. Carlos Vecchio acaba pedindo um exílio político nos Estados Unidos. Esse nome é interessantíssimo, Fred Guevara, o nome do camarada. Acabou se refugiando no Chile, que tem governos ali mais liberais no seu aspecto, né, político-econômico. Então as 3 grandes lideranças do VP, né, não estão presentes no país originalmente porque alegam perseguição política. Por isso Guaidó acabou ascendendo como uma liderança a partir do momento que a cabeça do partido se viu cortada, digamos assim. Cabe deixar claro que essa argumentação de corrupção na estatal petroleira é um argumento forte para explicar por que o país está em crise. Muito se argumenta isso. O país está em crise por uma má gestão do Maduro, né, pela gestão Chaves-Maduro, por um excesso de Estado controlando essa indústria petroleira e tirando dinheiro para si. Essa ideia de um capitalismo de Estado muito exagerado é o argumento do VP para explicar essa crise econômica atual. Perfeito. E aí, o Guaidó empossado, aliás, autoempossado presidente, né, porque ele se declara ali, né, a partir de janeiro desse ano, ele já estabelece esses 3 objetivos iniciais, que é o que ele tá mais enchendo o saco agora nesse primeiro momento. Quer convocar uma eleição dentro da lei, que ele argumenta que as eleições até então não têm um caráter democrático, ele acusa fraude nessa reeleição do Maduro, né, falando de uma contagem estranha de votos e, obviamente, colocando Maduro como um ditador, né, de um socialismo, né, agressivo, de um socialismo de intervenções violentas. É o quadro que se encontra o país atualmente. E aí a gente entender, galera, que as principais lideranças, né, militares ainda estão muito próximas ao Maduro, Perfeito, né? isso aí. Então, obviamente, esses postos, né, dos graduados, coronéis, capitães, estão voltados, né, para uma forte aproximação com o Maduro. Perfeito. Mas com o fechamento da fronteira no dia 21 de fevereiro, a gente notou um grande número de soldados, cabos, ou seja, baixa patente, pedindo exílio, né, desertando do exército de Maduro, né, o que mostra, obviamente, um racha muito grande nos militares, que eram a principal força do Maduro, né? E aí que tá um barril de pólvora nesse caso, porque se você tem um racha dentro do militarismo, isso pode engrossar a guerra civil, se tornando, na verdade, guerra de militares com militares. Perfeito. E aí isso pode estrambelhar por uma situação mais caótica, mas vamos esperar para ver as cenas dos próximos capítulos. É isso aí, né, galera? Lembrar que esse processo todo está acontecendo, então a gente está mostrando esse panorama sem muitos pontos finais, né? Nós não temos ainda esse panorama tão sólido assim, A crise né? vai se arrastar e é bem possível que, tendo alguma atualização, a gente volte aqui, porque a Sem atualidade sombra de dúvidas. é com o Projeto X, galera. Grande beijo, grande abraço e até a próxima.